versículo 11. Lucas 11:11. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz espera. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá, diz assim: e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir, lhe dará uma pedra? Quem que é esse pai que está aqui hoje? Tem algum pai corajoso a fazer isso? Dá uma pedra para o filho comer? Filho pequenininho pede um pão, você dá uma pedra para ele, uma brita para ele comer? Não, né? Amém? Olha só. Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Tem algum pai aí que deu uma serpente para o filho brincar? Uma cobra, uma jararaca, deu para o teu filho brincar, né? Olhando, filmando? Não tem nenhum pai assim aqui, amém? Vamos adiante. Jesus está pedindo. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Tem alguém aqui que saiu com o filho e foi lá no pet shop e comprou um escorpião e deu para o filho de bichinho de estimação e deixa o filho brincar com o escorpião? Tem algum pai assim aqui? Amém? Não tem, né? Vamos lá adiante. Olha só, preste atenção no versículo 13. Pois se vós, sendo maus, o que Jesus está falando aqui? Que nós somos maldosos? Não, é que muitas vezes o nosso coração pratica coisas erradas. E Jesus disse, mesmo vocês praticando coisas erradas, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o Pai Celestial. Amém? Amém? Que Deus, o Pai Celestial, jamais faria isso contigo. Por mais que você escute sobre um pai que não cuidou de um filho, por mais que você escute ou veja falar em uma reportagem que teve um pai que praticou uma maldade com o filho, jamais, jamais o Pai Celestial faria isso com você. Amém? Amém. Vamos entrar na palavra, então. Você pode segurar sua Bíblia aí. Depois nós vamos ler mais um trecho da palavra de Deus, que se encontra lá em Isaías. Lá no finzinho da mensagem nós vamos falar sobre essa mensagem, sobre esse texto de Isaías. Amém? Preste atenção, pessoal. Eu fui chamado para o ministério de ativação. Amém? Eu, o pastor Mateus, fui chamado para o ministério de ativação. A igreja ativa nasceu nesse propósito: ativar aqueles que estavam desligados. Preste atenção. A minha missão, a minha vida se resume a isso: ligar aqueles que estão desligados. O que é ativar, pessoal? Antes de eu entrar na mensagem, deixa eu fazer uma introdução. O que é ativar? Por exemplo, essa caixa de som que está aqui, se nós não ligar ela na tomada, ela vai funcionar? Sim ou não? Sim ou não? Ela vai, porque ela tem bateria, pessoal. Mas vai funcionar até um certo tempo, né? Mas vai precisar ligar na luz. A igreja ativa nasceu com esse propósito, com essa missão: ligar na tomada. Amém? Você é um objeto que precisa ser ligado na tomada celestial. Não adianta nós termos uma caixa de som se nós não tiver energia elétrica. Sim ou não? Porque nós não vamos poder usar. Se não existir energia elétrica, não tem por que ter uma caixa de som. Se não tiver luz, não adianta ter lâmpadas. Olha que belo trabalho que foi feito aqui, né? O nosso engenheiro elétrico, o John, né? Trabalhou essa semana para fazer isso aqui. Adiantaria, John, botar essas lâmpadas aqui sem energia elétrica? A Mux vem aqui, desliga a luz aqui, e aí nós vamos ficar sem luz. Sim ou não, pessoal? Tem muitas pessoas por aí que estão andando sem luz, estão andando sem energia, estão desconectados de Deus. A minha missão nessa terra é conectar você com Deus novamente. Amém? Você pode ter chegado aqui desligado. Você é um objeto importante nas mãos de Deus. Mas se não for ligado a Ele, não há propósito na sua vida. E quando não há propósito na nossa vida, nós nos sentimos vazios. A nossa existência é vazia. Tudo que nós fizemos não nos completa. Mas hoje você vai sair completo com o Espírito Santo. Aleluia! Amém?
hoje eu vou te ligar no papai. Hoje eu vou ligar você ao Pai Celestial, se você está desligado. E se você já está ligado, nós vamos aumentar a energia. Amém? A presença de Deus. Preste atenção. Deus não é uma energia. Deus não é uma energia. O Espírito Santo não é uma energia. Ele é uma personalidade enérgica. Amém? Porque Deus nunca para. Quando você se liga a Ele, a personalidade dele vem morar dentro de você. Amém? Deus não está fora. Deus não está do lado. Deus não está próximo. Deus está dentro. Ele mora dentro de você. Deus não habita em prédios que foram feitos por mãos de homens. Deus mora em prédios que foram construídos com a mão dele. E você foi construído com a mão do Senhor. E Deus quer ter relacionamento contigo. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Então você está me entendendo? Vamos lá. Pessoal, eu quero falar sobre paternidade hoje aqui. Tem muitas pessoas que não reconhecem a paternidade de Deus. Eu fui estudar, eu fui pesquisar o que acontece com uma criança que cresce sem a convivência com o pai. Eu fui pesquisar isso dentro da psicologia, para mim entender o que acontece com uma criança que se criou sem a presença do pai. Talvez você é uma pessoa assim hoje que está aqui. Você não teve o seu pai próximo. Talvez o seu pai morreu, acabou falecendo, uma tragédia. Talvez o seu pai foi embora. Talvez o seu pai estava em casa, mas nunca estava presente, eu não sei. Mas para mim explicar sobre a paternidade de Deus, eu preciso explicar sobre a paternidade do pai natural também. E você vai sair daqui hoje sentindo Deus mais íntimo de você. Amém? Amém. Veja bem, pessoal. A ciência, ela analisou algumas crianças que cresceram sem a convivência com os pais. E eles falavam nesse artigo sobre uma coisa chamada telômeros. Tá? O que são os telômeros? São as extremidades dos cromossomos. Veja bem, eu não sou cientista, mas eu fui lá e pesquisei essas palavras difíceis para mim vir falar para vocês. Amém? Não entendo muito sobre isso também. Mas os cientistas dizem que os nossos cromossomos, as extremidades dos cromossomos. O que é um cromossomo? Você já viu lá na TV aquele negocinho todo enrolado assim que é o DNA? Quem já viu já? Aquilo é um cromossomo. Olha só o que acontece. Com o tempo de vida, os seres humanos vai se desgastando esses cromossomos. E a gente vai envelhecer. Agora, uma criança que ela nasceu que ela se criou sem ter contato com o pai, ela tem 16% de chances maiores de se tornar uma pessoa com uma dificuldade na saúde. Existem altos índices de crianças que não tiveram a paternidade de um pai próximo e se tornaram obesas. Outras sofrem com demência porque não tiveram os pais próximos. Veja bem, preste atenção. O que é demência? Não é uma pessoa louca. Demência é aquele que tem dificuldade de raciocínio. Preste atenção, olha aqui para mim. Tudo isso acontece com uma criança que não teve os cuidados do pai próximo. Agora, esse prejuízo aumenta ainda mais quando é menino. A ciência diz que o menino sofre ainda mais quando não tem a presença do pai próximo, uma figura paterna próxima. E a chance dessa criança se prejudicar é 40% maior do que as outras. Preste atenção. Se essa criança passar por dificuldades financeiras após o pai se separar da mãe, esse índice de prejuízo aumenta ainda mais. Se essa criança tiver na genética dela um histórico de depressão, essa criança se prejudica ainda mais. Olha aqui para mim. Veja o quanto é importante a presença do pai na criação. Veja o quanto é importante a proximidade, a intimidade entre pai e filho. Isso não se limita só ao pai natural, mas ao pai celestial também. Esses dias, há tempos atrás, eu me envolvi numa história de um discípulo meu que não tinha o pai dele. E eu me lembro até hoje, o sentimento de satisfação e de realização no coração daquele rapaz quando ele encontrou o pai dele. Eu estou falando para vocês aqui hoje de coisas que eu conheço, não são de coisas que eu ouvi falar, de coisas que eu presenciei. Esse rapaz, esse meu discípulo, ele vinha se perguntando: por que será que meu pai foi embora?
Por que será que meu pai nunca voltou? Ele sempre falava isso para mim quando eu estava discipulando ele. Existia um rombo dentro do coração dele. Ele não tinha identidade. Assim, quando eu não tenho proximidade com o meu pai, tem um rombo dentro de mim. Preste atenção. Ele tinha um rombo dentro dele. Ele era feliz em todas as áreas. E qualquer coisa ele era resolvido. Mas quando tocava nesse machucado do pai dele, ele chorava. Quando tocava nesse machucado, ele se lamentava. Até que um certo dia eu decidi me envolver de verdade. Porque eu gosto muito de comprar briga. Comprei a briga dele. E eu disse, como que é o nome do teu pai? Daí ele não sabia, a mãe dele não tinha falado para ele. A mãe dele não falava o nome do pai dele para ele. Daí ele disse, vai lá e pede para tua mãe, insiste com ela. E ela contou o nome do pai dele. Eu fui até o Facebook, achei o pai dele. Como que eu achei o pai dele? Eu botei o nome lá no Facebook e apareceu um monte de pessoa com aquele nome lá. E eu fui pesquisar nas fotos, e lá nas fotos eu fui identificar uma pessoa que era parecida com ele. Eu disse, esse aqui tem que ser o pai do fulano. É parecidíssimo. E aí eu mandei uma mensagem para ele, olha fulano, será que você, um certo tempo atrás, você não teve um filho, depois perdeu o contato com ele, né? E foi que eu descobri que era ele. E foi que nós arrumamos também para que ele fosse até Passo Fundo. O pai dele mora em Passo Fundo, aqui pertinho. E ele foi conhecer o pai dele. E ele me mandou fotos de lá, porque eu não pude estar junto. Ele abraçando o pai dele, beijando o pai dele. E ele foi pedir para o pai dele por que o pai dele nunca mais tinha voltado. E ele descobriu que quando o pai dele brigou com a mãe dele, ele tinha ido embora. O pai dele foi para outra cidade. E a mãe dele veio morar para outra cidade e ele perdeu totalmente o contato. E em todo momento esse pai dele também queria conhecer ele de volta, voltar para ele, mas ele não conseguia mais, porque a mãe dele tinha cortado totalmente a ligação dos dois. Os dois estavam sofrendo. Mas o que eu quero me deter essa noite é que esse rapaz, ele sofria porque ele não tinha uma identidade. Se coloque no lugar, você que está aqui hoje, você ser um pai, quando você vai apresentar a tua carteirinha de identidade, não tem nome nenhum ali. Ou o nome que está ali é de uma pessoa desconhecida que você não conhece, uma pessoa que não está próxima. Esse rapaz não tinha uma identidade. Sabe por quê, pessoal? Preste atenção. Preste atenção, olha aqui para mim. Nós, seres humanos, nós temos um profundo desejo de conhecer de onde que nós viemos. O nosso progenitor. E ele tinha esse desejo profundo no coração dele, saber de onde ele tinha vindo. Quando nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos para onde estamos indo. Olha aqui para mim, você veio de Deus. Você veio de Deus. O Espírito Santo soprou nas suas narinas. Deus te conhecia no ventre da sua mãe. Deus sabia o rosto que você ia ter. O Senhor Jesus escolheu o timbre da sua voz. Ele sonhou com o seu cônjuge. Ele sonhou com a faculdade que você ia fazer. Jesus sonhou com o dia que andaria contigo. Aleluia! Mas quando nós não conhecemos Jesus, há um rombo dentro de nós. Assim como aquela criança que se cria sem o pai. A gente pode até insistir em viver sem o pai, sem Jesus, mas tudo que a gente faz dá em nada, porque tudo que a gente produz parece que não satisfaz o desejo que está dentro da nossa alma. Mas quando nós conhecemos Jesus, esse lugar ele é completo. Como uma peça de quebra-cabeça, o Senhor entra dentro de nós e nós somos completos. Daqui a algumas semanas eu vou falar sobre prosperidade para vocês. Não se espante. Porque muitas vezes as pessoas acham que prosperidade é ter tudo. Preste atenção. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. E quando você tem Jesus, você tem prosperidade, porque você não tem falta de nada. Você é satisfeito em Jesus. Amém? Há um certo tempo atrás eu me lembro de uma história de uma moça, eu ouvi uma história de uma moça, ela era filha de um pastor, ela contou essa história. Ela também não conhecia o pai dela. Ela não havia sido criada junto com o pai dela, ela nunca tinha visto o pai dela. E ela contava nesse testemunho que ela andava na rua e olhava para os rostos dos homens que mais ou menos tinham a idade do pai dela, que ela calculava. E ela dizia, será que esse aí é o meu pai? Ela ficava tentando achar semelhança do rosto dela com o rosto dos outros homens na rua. Ela pensava assim, será que o meu pai pode estar passando perto de mim e eu nem sei quem que ele é?
sentimento desgastava o coração dela. Até que ela conseguiu encontrar com o pai dela. E ela descobriu que o pai dela também sempre esteve procurando ela, mas tinha pedido contato com ela. E ele sempre quis ter contato com ela. E eles reataram, eles se conheceram e foi uma maravilha. O que eu quero contar para você hoje? O que eu quero dizer para você hoje? Que quando nós não conhecemos Jesus, nós não sabemos de quem nós nos originamos. Nós não sabemos que nós somos a imagem de um Deus Todo-Poderoso. Que um dia a Trindade Divina disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Quando nós não conhecemos quem é Deus, nós não sabemos de onde nós nos originamos e não sabemos para onde nós estamos indo. Ei, olha aqui para mim. Você está caminhando para a eternidade. Você está caminhando para a eternidade, porque você é eterno, como Deus é eterno. Quando nós não sabemos de onde nós viemos, nós achamos que vamos morar aqui nessa terra para sempre. Nós ficamos trabalhando para ter coisas somente aqui nessa terra. Nós até nos aproximamos de Deus para Ele nos dar coisas para nós viver nessa terra. Mas aquele que tem intimidade com o Pai, que conhece quem é papai, ele sabe que não vai ficar aqui para sempre, que ele vai entrar na eternidade um dia. Aleluia! Você sabe disso? Amém? Você sabe disso? O papai quer chegar perto de você hoje, quer te ligar hoje com Ele. Mas tem muitas pessoas que não conseguem ter relacionamento com Deus, porque tiveram relacionamentos frustrados com seus pais. O pai dentro de casa era alguém desconhecido. Para muitos adultos hoje, o único pai que eles conheceram foi o Papai Noel. E quando descobriram que o Papai Noel não existia, isso foi um desastre. E o Papai Noel não existe. Agora não tem o pai mesmo. Vou te falar de um Pai Todo-Poderoso que está aqui hoje, do Pai Celestial. Porque mesmo que o teu pai esqueça de você, mesmo que o teu pai dê pedra para você, dê serpente, dê escorpião para você, ele nunca faria isso com você, porque ele te ama. Pastor, por que eu sofro tanto? Porque você está distante do Pai, Ele está te chamando. Muitas vezes nós queremos que Deus se envolva em questões da nossa vida, mas são questões da nossa vida que nós mesmos geramos distante de Deus, e nós ficamos culpando Deus pelas coisas que estão acontecendo, mas essas coisas só estão acontecendo porque nós estamos distantes dEle. E hoje eu estou te chamando para ficar próximo de novo, para ter intimidade de novo. Amém? Vocês estão me entendendo, pessoal? Amém? Amém. Sabe, o pai, ele é uma figura muito importante na vida das crianças, porque o pai basicamente é uma bússola para a criança. Sim ou não, pessoal? O pai é aquele que dá códigos que servem como bússolas para as crianças. Os pais definem os caminhos das crianças. Os pais regulam a moral das crianças e definem os limites. Amém? Diga assim: o pai define o limite. Preste atenção. Nem toda vez que Deus dizer não para você, Ele está querendo dizer não. Que loucura. Amém? Preste atenção. Nem toda vez que Deus diz não para você, Ele está querendo dizer não. Porque toda vez que Deus diz não, não é para restringir, é para educar. Preste atenção. Deus está te educando quando Ele diz não. Olha só. Algum tempo atrás, se o meu filho me pedisse para ir na padaria comprar pão, eu ia dizer para ele não. Por quê? Porque ele é pequeno. Como é que eu vou deixar meu filho pegar dinheiro e ir na padaria sozinho, quando vê alguém leva ele embora? Como é que eu vou deixar ele na padaria sozinho? Então eu vou dizer para ele não. Mas esses dias eu parei com um carro na porta da padaria, dei R$3 para ele, disse assim: vai lá e pega R$3 de pão. E ele pegou aqueles R$3 feliz, porque era isso que ele queria fazer. Ele tinha pedido tanto isso para fazer isso, que aquele dia eu disse sim para ele, porque era o momento dele fazer isso. E ele foi lá e comprou pão. Eu estava educando ele. Preste atenção. Nem toda vez que Deus dizer não para você, Ele está restringindo, Ele está te educando. Basta você entender qual que é o plano de Deus para você. Porque muitas vezes Deus está dizendo não agora, para dizer um sim depois, quando você for mais maduro. Conforme você vai ficando maduro espiritualmente, Deus vai liberando bênçãos para você, que não libera para aqueles que são mais imaturos. Porque os imaturos ainda não aprenderam. Amém? Conforme você vai aprendendo, você vai ficando mais íntimo, Deus vai liberando para você.
a herança que é sua. Amém? Diga assim: Deus tem uma herança para mim. Aonde está a sua herança, pessoal? Aonde está escrita a sua herança? Está aqui. Todas as promessas que estão aqui pertencem para você. Amém? Você vai começar a desfrutar de promessas que estão aqui quando você entender que você é filho, que você é herdeiro, você tem o sobrenome de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, já estou partindo para o encerramento. Pessoal, por que Deus criou a humanidade? Por que Deus criou a humanidade? Para adorar o nome? Para adorar o nome? Mas como que funciona essa adoração? Nós ficamos cantando o dia inteiro. Deixa queimar, deixa queimar. É isso aí, pessoal. Assim que nós adoramos o Senhor Jesus. Olha só, preste atenção. O plano original de Deus na criação da humanidade é para ter relacionamento com a humanidade. Deus queria ter uma família. Deus te criou para você participar da família dele. Deus criou você como você cria o seu filho. Você deseja ter um filho para dar um sobrenome para esse filho, para dar uma identidade para esse filho, para acompanhar esse filho, para educar esse filho, para amar esse filho. Deus te criou para te educar, para andar com você, para te amar, para te dar companheirismo, para falar com você, para sentar de tardezinho lá na área e tomar um chimarrão com você, conversando sobre os teus assuntos. Aleluia. Deus te criou para ouvir você falar com Ele e para falar com você também. Mas quando nós não entendemos isso, nós andamos sem identidade, nós andamos com um rombo dentro do nosso coração, nós falamos com Deus e acreditamos que Ele não está ouvindo. Você vai ser ligado hoje. Amém? Quantos querem ser ligados? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai tratar o seu coração. Sabe, eu acompanhei uma história muito de perto sobre paternidade, que é na vida da minha esposa. A minha esposa sofreu muito com isso. Até estava falando com ela, disse: olha, pastora Vanusa, hoje, eu vou falar um pedacinho do teu testemunho, só para dar mais crédito à mensagem que eu estou falando. A pastora Vanusa, ela não foi criada junto com o pai dela. Quando ela era bem pequenininha, o pai dela foi embora, deixou a família. E isso gerou um rombo dentro do coração dela que só Deus pôde sarar. Eu fiquei tão indignado quando eu soube dessa história, quando ela contou para mim, que eu disse assim: esquece daquele pai lá, porque agora eu quero ser um pai para você, eu quero cuidar de você também. Porque se tem uma coisa que me indigna, é um pai que não cuida da família. Se tem uma coisa que me indigna, é um pai que abandona uma família. Um pai que não dá amor para o filho. Um pai que dá pedra em vez de pão, que dá serpente em vez de peixe, que dá escorpião ao invés de ovo. E a pastora Vanusa sofreu muito com isso. Até mesmo quando nós fomos ter filhos, não é mesmo, pastora Vanusa? Quando nós fomos ter filhos, ela tinha medo de ter filho. Eu acredito que foi por causa disso. Eu sempre dei segurança para ela. Eu disse: olha só, Deus mudou essa história. Deus vai dar uma família feliz para nós agora. Glória a Deus. Mas o rumo dentro do coração dela era muito grande. E quando nós não temos Jesus, esse é o mesmo rumo que nós temos dentro de nós. Medo de fazer as coisas, medo de crescer, medo de produzir, medo que vai dar certo, achar que tudo vai dar errado, porque não tivemos acompanhamento de um pai amoroso perto de nós. Talvez você chegou assim, nesse mesmo estado. Você acredita que as coisas dão certo para os outros, mas não dão certo para você. Você acredita que se você tiver uma ideia, para o outro pode dar certo essa ideia, mas para você não. Falta de um pai. Falta de um pai próximo. Se coloca de pé nesse momento. Feche seus olhos. Preste atenção. O que é uma criança? O que é alguém que não tem o nome do pai na identidade, que não conhece o pai? A linguagem popular brasileira diz que esse fulano é um João Ninguém. O que é o João Ninguém? É aquele que não sabe de onde que ele veio e para onde que ele vai. O João Ninguém é aquele que não conhece o pai. Na fé tem muitos João Ninguém por aí. Se você chegou aqui hoje sem conhecer o seu Pai Celestial, Ele quer ser apresentado para você hoje. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Você não é João Ninguém. Você não é João Ninguém. O diabo pode até dizer para você que não vai dar certo para ti, mas eu, na autoridade do teu pai, eu estou dizendo que vai dar certo.
Amém. Ele está disponível para você. Glória a Deus. Eu me lembro de um fato em que a pastora Vanusa disse assim: quando o pai foi embora, ele foi para uma família ali logo pertinho ali. E eu vi o pai brincando com as outras crianças, mas ele não vinha brincar comigo. Ele ia brincar com os outros, mas não vinha brincar comigo. Talvez você vê Deus dessa mesma forma. Parece que Deus vai lá com os outros, mas com você Ele não vem. Parece que Deus tem uma panelinha que Ele abençoa só aqueles ali. É mentira do diabo. Deus quer estar contigo também. Ele quer cuidar de você também. Ele só precisa de um coração disponível. Você tem coração disponível para o Senhor? Bote a mão no seu coração, Senhor. Deus quer fazer esse coração bater com propósito. Não importa quem está lá fora. Não importa o que as pessoas vão dizer de você. Você tem um pai. Aleluia. E quando a gente tem um pai, a gente defende o nosso pai. A gente cuida do nome do nosso pai. A gente não deixa ninguém falar mal do nosso pai. Se você tem um pai, defenda o seu pai. Lá fora as pessoas vão dizer para você que você é um crentinho. Você vai dizer assim: eu não sou crentinho, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Quem tem pai tem identidade. Quem tem pai tem cuidado. Quem tem pai tem amor. Quem tem pai tem satisfação. Quem tem pai tem certeza do sucesso. Eu quero fazer um convite para você. Feche seus olhos. Você está desativado. Você sente que não está em 100% dos Deus. Vem aqui na frente, quero orar com você. Você quer sentir o amor do Pai? Pastor Mateus, eu não tive pai. Eu não conheci o meu pai. Vem aqui, eu quero adotar você. Eu quero ser o teu pai. Aleluia. Eu vou chegar para você quer o amor do Pai Celestial? Vem aqui também. Deus quer você. O sentimento está no teu coração. Venha ser ativado. Venha para se derramar aos pés do Senhor. Sim, 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 Deus. Feliz é aquele que não tem vergonha do Pai.